Olá, meu nome é Rafael e sou integrante da Mobac UFRN. Nessa videoaula, vamos abordar os mecanismos de resistência dos enterococos. Visto que enterococos fazem parte da microbiota intestinal normal, estes possuem maior probabilidade de adquirir marcadores de resistência e ou patogenicidade do que outros cocos gram-positivos. O desenvolvimento do aumento do fenótipo de resistência pode ocorrer através da aquisição de genes determinantes de resistência, em plasmídeos ou transposons, a partir de outros micro-organismos, ou devido a mutações cromossomiais espontâneas. Falando um pouco da resistência intrínseca, a resistência cromossomal de enterococos a vários antimicrobianos pode ser resultado da sua necessidade de sobreviver e persistir em ambientes altamente competitivos, como o trato gastrointestinal. Enterococos apresentam resistência intrínseca a diversas substâncias antimicrobianas utilizadas na clínica. A resistência relativa aos beta-lactâmicos é uma característica do gênero. Como exemplo, E. fecalis é 10 a 100 vezes menos suscetível à penicilina do que outros estreptococos. E E. faecium é 4 a 16 vezes menos suscetível a essa substância em comparação com E. fecalis. A baixa suscetibilidade de enterococos aos beta-lactâmicos é devido principalmente à produção de uma proteína de ligação de penicilinas, PBP, particular de baixa afinidade à penicilina. Todas as espécies de enterococos possuem uma resistência a baixas concentrações de aminoglicosídeos. O mecanismo desta resistência parece ser devido à baixa taxa de entrada desses agentes na célula bacteriana, devido à parede celular de baixa permeabilidade a tais moléculas. O baixo nível de resistência à vancomicina e suscetibilidade à teicoplamina, que são glicopeptídeos, é uma propriedade intrínseca das espécies E. gallinarium e E. casselliflavus. Estas linhagens dificilmente são isoladas de amostras hospitalares e são frequentemente tratadas como sendo de pouca relevância clínica. O baixo nível de resistência verificado é devido à síntese de uma parede celular modificada por parte do micro-organismo, associando um resíduo do aminoácido serina no lugar do resíduo de alanina. A maioria das espécies apresenta resistência a baixas concentrações de lincosamidas, que são a clindamicina e a lincomicina. Apresentam-se susceptíveis in vitro a baixas concentrações de sulfametoxazol mais trimetoprim, substâncias que interferem com o metabolismo do ácido fólico em bactérias. Porém, em vivo, a droga não é efetiva devido à habilidade do organismo de burlar o mecanismo de ação de inibição da produção de ácido fólico por parte do antibacteriano e utilizar folato de fontes exógenas. Falando um pouco da resistência adquirida, como verificado anteriormente, mecanismos de transferência genética, como transposons e ou plasmídeos, fornecem aos enterococos a capacidade de adquirir resistência a diversos antimicrobianos. Falando dos beta-lactâmicos, as penicilinas são os representantes da classe com maior atividade frente a enterococos, seguidas por carbapenemas e cefalosporinas, com a menor atividade. A ampicilina é a substância mais ativa dentre as penicilinas. A resistência à ampicilina tem se tornado excessivamente alta, especialmente quanto à espécie E. faecium, associado ao MIC de 256, devido principalmente à superprodução de uma proteína ligadora de penicilina, PBP, com baixa afinidade a essa substância. Já foram descritas linhagens de E. fecalis produtoras de beta-lactamase codificadas pelo gene BLAZ, porém estes isolados ainda são raramente isolados. Já o uso de cefalosporinas é contraindicado, visto o alto nível de resistência intrínseca a esta substância e a possibilidade de desenvolvimento de superinfecções. Falando dos aminoglicosídeos, são antimicrobianos de amplo espectro com atividades contra micro-organismos aeróbios e micoplasmas. Apresenta como representantes principais a gentamicina e a streptomicina. Possui grande importância no tratamento de infecções por enterococos em humanos. Como mecanismo de ação, atua primariamente ao interferir a síntese proteica pela ligação à porção 16S da subunidade 30S do RNA ribossomal. A resistência intrínseca a essa substância limita o seu uso, porém a sua associação à substância com ação sobre a parede celular, glicopeptídeo ou beta-lactâmico, que facilita a entrada do aminoglicosídeo na célula microbiana ao modificar a parede celular, permite a atuação bactericida da droga. Este sinergismo bactericida entre as duas classes de antimicrobianos é um efeito frequentemente necessário no tratamento de infecções mais sérias. Porém, algumas linhagens apresentam métodos para burlar esse mecanismo, através da aquisição de genes que codificam enzimas capazes de modificar a estrutura do aminoglicosídeo ou que medeiam a resistência ao agente da parede celular.
As enzimas modificadoras dos aminoglicosídeos são as fosfotransferases, que fosforilam a molécula de aminoglicosídeo a partir de ATP, acetiltransferases, acetilam a molécula a partir de acetil-CoA, e nucleotidiltransferases, que adicionam a molécula de adenina também proveniente de ATP. A presença dessas enzimas no microorganismo, eleva o MIC a uma taxa maior de 2000. Frequentemente, isolados clínicos com alto nível de resistência a aminoglicosídeos apresentam 3 ou mais dos seguintes genes promotores de resistência: AA 6' LEAF2 2' LA. O principal codifica a enzima bifuncional que acetila e fosforila a molécula, presente em mais de 90% dos isolados com esse tipo de resistência, localizada em transposões e plasmídeos. A resistência à streptomicina, por sua vez, ocorre diretamente através de mudanças na subunidade ribossomal 30S, que diminui a capacidade de ligação do antimicrobiano, ou ainda pelos genes anti-6-IA e anti-3,2'IA, que codificam nucleotidiltransferases e modificam a estrutura da substância. Nesses isolados, o valor de MIC observado pode ser verificado na taxa de 4.000 a 16.000. Indo para os glicopeptídeos, as substâncias vancomicina e teicoplaminasão utilizadas para o tratamento de infecções graves por micro-organismos gram-positivos resistentes. O mecanismo de ação é a inibição da formação da parede celular. Diferenciam-se de outras substâncias com ação em parede celular, pois elas não agem na biossíntese de enzimas produtoras da parede celular, mas sim nos substratos dessas enzimas, os precursores do peptidoglicano. Atuam formando complexos com o dímero D-alanina, uma parte do pentapeptídeo precursor do peptidoglicano. Essa ligação leva a defeitos nas ligações entre os precursores, ocasionando perda da integridade da parede celular, seguida de morte celular. Existem 6 mecanismos genéticos diferentes que codificam diversos fenótipos de resistência a glicopeptídeos. São mecanismos genotipicamente e fenotipicamente distintos e envolvem uma maquinaria complexa de enzimas responsáveis pelos seguintes eventos: perceber a presença de glicopeptídeos no local, modificar a produção do peptidoglicano para o fenótipo resistente e eliminar precursores do peptidoglicano normais, de modo que a célula sintetize quase que exclusivamente precursores de peptidoglicano de fenótipo resistente. Nas glincosamidas, as substâncias lincomicina e clindamicina inibem a síntese de proteínas no microorganismo pelo bloqueio da atividade da subunidade 50S ribossomal, onde o gene LNUB de presença em plasmídeos codifica a nucleotidiltransferase que modifica a estrutura da molécula do antimicrobiano. Já os macrolídeos, a resistência a esta substância é conferida por enzima que metila um resíduo de adenina na porção 23S da subunidade 50S do RNA ribossomal, o que resulta na dificuldade na ligação do antimicrobiano ao ribossomo. Esse fenótipo é codificado frequentemente pelo gene ERMB, que apresenta um nível maior de resistência. Outro gene codificante codifica uma proteína de efluxo que bombeia a molécula do antimicrobiano para fora da célula. As streptograminas também atuam inibindo a síntese proteica através da ligação à subunidade ribossomal 50S. A streptogramina A age sinergicamente ao induzir uma mudança conformacional na subunidade 50S do ribossomo, que aumenta a afinidade da streptogramina B pelo seu sítio ativo. A princípio, linhagens de fecales seriam resistentes à streptogramina e, portanto, ao tipo A e ao tipo B. Em FAécio, o gene determina um perfil resistente a esta linhagem. Com relação à tetraciclina, apresentam-se em aproximadamente 65% dos isolados clínicos com relação à resistência. Vão inibir a síntese de proteínas por interferir na ligação do aminoácido tRNA ao ribossomo. Existem 2 mecanismos principais de desenvolvimento de resistência a essa substância. Primeiramente por genes que codificam proteínas transmembrana responsáveis pelo fluxo da droga através da membrana celular, além da proteção ribossomal, conferida por genes em que a ligação de proteínas ao ribossomo haverá alteração da conformação, prevenindo a ligação da tetraciclina ao ribossomo. Com relação às quinolonas, temos a atuação de substâncias como ciprofloxacino sobre enterococos, em que é apenas moderado, e a resistência às quinolonas é comum em isolados clínicos desses micro-organismos. Quinolonas atuam inibindo a replicação do DNA bacteriano através da atuação sobre as enzimas topoisomerase 2, topoisomerase 4, que é mais comum sítio ativo em casos de gram-positivos, e DNA girase. O mecanismo de resistência ocorre basicamente por mutações em regiões do DNA bacteriano.
A bacitracina é considerada um antibacteriano ativo principalmente contra micro-organismos gram-positivos, sem maiores utilizações terapêuticas em humanos. É sugerido para o controle de linhagens de enterococos resistentes a glicopeptídeos em humanos. A base genética do desenvolvimento de resistência a este microbiano não está bem elucidada. Por fim, temos o cloranfenicol, em que a alta prevalência de linhagens com resistência múltipla enfoca a hipótese da utilização no tratamento dessas infecções. No entanto, mais de 50% das linhagens verificadas são resistentes a essa substância devido à presença da enzima cloranfenicol acetiltransferase. A enzima tem a função de modificar a estrutura da substância, fazendo com que esta perca a capacidade de ligação à porção ribossomal. O gene codificante para esta enzima pode ser encontrado no cromossomo, bem como em plasmídeos, e a presença dos mesmos genes em linhagens de enterococos, streptococcus e stafilococos sugere uma transferência horizontal desta resistência entre as espécies. Obrigado.